Opa, opa, opa! Bem-vindos ao Conversas com o Meio. Hoje nós vamos falar sobre letras e números. Olha, eu sou Miriam Clark. Se você gosta de ciência, fica aqui nessa conversa, porque o nosso entrevistado é um dos nomes mais importantes da ciência brasileira. Eu vou conversar aqui com o Marcelo Viana, que é diretor do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Tem gente que quando ouve esse nome já fica assim até com uma alergia, né? Existe um preconceito muito grande em relação à matemática, mas o Marcelo, ele fala e escreve sobre matemática de um jeito muito saboroso. Então, eu convido vocês a acompanharem essa conversa. Vamos lá? Bem-vindo ao Conversas com o Meio, Marcelo Viana. Uma alegria ter você aqui. Um grande prazer estar com vocês de novo, Miriam. Muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Marcelo, você lançou recentemente o Histórias da Matemática, da contagem nos dedos à inteligência artificial, que é pela editora Tinta da China. E lá na Feira do Livro do Pacaembu, você fez uma mesa que se chamava Matemática para quem é de humanas. E você fala justamente da proximidade entre as ciências exatas, as ciências humanas. Existe um equívoco quando a gente separa essas duas áreas, Marcelo? Equívoco total, tá? Eu não acho que faça sentido fazer essa dicotomia, e a dicotomia do jeito que é feita. Eu canso, claro, na minha profissão, canso de interagir com profissionais em outras áreas que me dizem: eu nasci para ser de humanas, eu virei médico porque eu não sou de exatas, eu virei jornalista porque eu não sou de exatas. E isso nós sabemos, não é só a opinião do Marcelo Viana a esse respeito, não é eu acho, é um fato científico comprovado, que o ser humano, à nascença, quando nós nascemos, quando nós somos pequenininhos, o nosso cérebro é um instrumento muito plástico, ele se adapta às experiências, às sensações dos anos iniciais. Então, a definição, se nós depois, adultos, vamos gostar mais de ciências exatas ou de humanidades, é uma coisa que é construída na infância, construída pelas experiências, até inclusive antes de começar a educação formal, no infantil, dentro de casa, essa relação é construída pelo modo como, em particular, a matemática é apresentada para a criança. Então, todo mundo nasce de exatas e nasce de humanas, tá? Nós temos o potencial para apreciar todos os benefícios e todos os prazeres que qualquer dessas áreas de conhecimento nos pode dar. E é importante desmistificar essa dicotomia, essa divisão, porque é extremamente importante que pessoas que atuam em áreas, digamos, de humanas, tenham conhecimento científico, tenham conhecimento matemático em particular. Estou pensando em discussões que ocorreram nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, a respeito do sistema eleitoral, com pessoas propondo métodos matemáticos para resolver o que eles chamam de gerrymandering, que é uma forma de fraudar a distribuição dos eleitores nos distritos eleitorais, e os juízes da Suprema Corte na defensiva, porque não entendiam a matemática por trás desses métodos e por isso não queriam tomar providências. Isso é trágico quando a gente tem quando a gente se autoimpõe limitações, dizendo: não, eu não sou disso, eu não sou de aquilo. A Vênus de Milo, foi um poeta português, Fernando Pessoa, quem disse: a Vênus de Milo, o binômio de Newton, que é uma coisa de matemática, é tão belo quanto a Vênus de Milo. O que acontece é que existem menos pessoas para apreciar esse fato. E ele estava coberto de razão. Então, esse livro que você mencionou, Histórias da Matemática, começou, é uma coletânea de artigos que eu escrevi na Folha de São Paulo, e desde o início eu me coloquei: mas eu vou escrever na Folha de São Paulo para quê? Para ensinar as pessoas, para ensinar matemática para as pessoas? Jornal não é lugar para fazer isso. Jornal de grande circulação não é lugar para fazer isso. Eu vou escrever para que as pessoas percebam ângulos da matemática, que eu tenho certeza, para tentar levar até a pessoa ângulos da matemática, a sua componente emocional, a sua componente lúdica, a sua componente de descoberta, que eu tenho a impressão, a convicção de que no dia a dia é escondida das pessoas e não alcança a nossa sociedade. Então,
é, de fato, um livro de histórias, histórias sobre pessoas, histórias sobre sentimentos, histórias sobre descobertas ligadas com a matemática, mas certamente com uma dimensão humana muito grande. Agora, Marcelo, quando a gente pensa assim, eu posso, estou te fazendo essa pergunta como uma pessoa que aprendeu matemática tomando croque na cabeça, conto nos dedos, ainda tudo errado. Mas quando a gente pensa sobre a leitura, por exemplo, os especialistas falam: olha, espalha livros pela casa, que os pais sejam leitores e tal. O que a gente pode fazer, além de ter bons professores que encantem os seus alunos pela matemática, o que as famílias podem fazer para encantar as crianças com a matemática? Miriam, de fato, quando chega nos professores, já é um pouco tarde, porque a relação de cada um com a matemática, com as ciências e com diferentes áreas de conhecimento se define nos anos iniciais, no infantil, dentro de casa, como eu mencionei há pouco. Então, a sua pergunta é absolutamente fundamental. Essa definição depende muito mais da família, do modo como os pais espalham matemática pela vida familiar, do que depois no ensino fundamental, quando a coisa já está começando a se consolidar. Eu tenho 2 filhos, e eu não quero usar meus filhos como exemplo, porque a mãe também tem uma formação de exatas, também é matemática, então é um ambiente um pouco especial. Mas nós, por causa disso, pelo fato de não termos ansiedade nenhuma em relação à matemática, nós tivemos muita facilidade de inserir, de fazer exatamente o que você falou, de inserir, de espalhar pela vivência familiar conceitos de matemática. Uma das nossas experiências familiares mais queridas, mais lembradas, é o dia da primeira pizza, quando os meus 2 filhos já tinham idade suficiente para comer pizza. O momento da pizza sempre foi um momento para falarmos sobre frações, para tentar enganar meu filho, dizer, não, tá, no lugar de dar um quarto de pizza para você, eu vou dar 2 fatias de 1/8, tá? Muito melhor, são 2 fatias de 1/8, em vez de uma fatia de 1/4. E meu filho não é bobo nem nada, né? Sacou que estávamos tentando passar a perna nele. E, enfim, eu acredito, eles certamente os 2 têm muito boa relação com a matemática. Até que ponto isso é fruto do que a gente fez, eu não posso garantir, não é um teste científico. Mas certamente nós tivemos o cuidado de aproximar. Mas veja, isso não depende de conhecimento, não é uma coisa que os pais precisam ter que, sabe, tem que saber matemática para fazer isso. É muito a questão de atitude. E a gente ouve com muita frequência pais dizendo coisas do tipo, filho, isso aí, quando eu tinha a tua idade, eu também não, isso aí é para gênios, quando eu tinha a tua idade, isso aí eu também não entendia. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você está dizendo para a criança que um assunto que é obviamente importante para o nosso dia a dia, para a vida do século XXI, que não é tão importante assim. E quando você fala isso com uma criança que está lutando com todas as dificuldades do crescimento e tal, que tem que priorizar o que é importante, o que é que não é, em que ela vai investir interesse e energia, chega o pai e a mãe dizem, eu também não entendi, bom, ok, então tá, então isso aí não é para entender, isso aí é para gênios, deixa para lá, eu não sou gênio, deixa para lá. E é muito grave, porque nós precisamos dessa relação, nós pessoas precisamos dessa relação, conhecimentos matemáticos básicos nos dias de hoje são tão importantes para a cidadania quanto a alfabetização, quanto poder falar, ler e escrever a língua materna, porque é nessa linguagem que as coisas estão acontecendo, que a tecnologia está acontecendo. Então, não devemos privar. Nós fazíamos alguns jogos, jogos muito simples, com as mãos, que fazíamos à mesa enquanto estamos esperando chegar o prato, que envolvem contagem com números, coisas simples que qualquer pessoa pode fazer e que contribuíram não para ensinar matemática, porque ensinar a gente ensina, é outro contexto, mas para estabelecer uma relação amena com a matemática, como passar a mensagem, que é o mais importante, que a matemática faz parte e pode ser um instrumento para a gente se divertir. Até hoje a minha filha, que já é adolescente, de volta e meia pede, pai, vamos fazer o jogo do palitinho de novo? O jogo do palitinho com os dedos envolve contagem de pequenos números. É Então, muito bom. sobretudo
passar essa ideia de que é para ser uma relação prazerosa e uma relação em que você se beneficia. Sim, e é curioso, né, agora eu fiquei lembrando essa história de pessoas humanas, pessoas de exatas, se você está numa mesa de um restaurante, chega a conta, é muito comum você ouvir alguém falar assim: "Ah, não, eu sou de humanas, não você que é de exatas faz a conta", não é? Faz a divisão E aí, e isso e é fica reforçando essa ideia de que as exatas é uma questão para um gênio resolver, né? e isso é um erro, porque, em geral, o pessoal, os matemáticos se enganam na hora de fazer contas. Eu não vou chegar a ponto de dizer que se enganam sempre a favor deles mesmos, também acontece, tá? Eu não acusaria, mas eu ia muitas vezes almoçar com um colega meu e ele se encarregava de fazer a conta e ele nunca se enganou a meu favor, tá? Então, Então, ô Marcelo, falando pensando também sobre essa ideia, essa cultura, né, da matemática na vida do brasileiro, tem um programa dominical do Luciano Huck que agora tem um quadro chamado Pequenos Gênios, em que eles colocam desafios matemáticos para as crianças, aparentemente são crianças, com superdotadas, e no livro, aliás, no início do seu livro, você já desmistifica isso, que a matemática não é uma coisa só para gênios, né, Marcelo? com certeza, eu não conheço esse quadro do programa do Huck, então não posso falar sobre ele, tá? Nada do que eu vou dizer pode ser entendido como apreciação do quadro em si. Mas nós temos muito cuidado com não transmitir a ideia de que a matemática é para gênios, primeiro porque não é, tá? Conhecimentos matemáticos básicos são condição, como eu já mencionei, como eu já disse, são condição de cidadania, são para todo mundo, são para todo mundo. E depois, coisas façanhas, que normalmente são associadas com genialidade matemática, como fazer contas com números muito grandes ou coisas desse tipo, de fato não são sequer indicativo de talento para matemática. Eu brinquei há pouco a respeito de fazer a divisão da conta do restaurante, etc. Há registros históricos, até um dos meus artigos na Folha é sobre isso, sobretudo no século XIX, adoravam essa ideia de gênios, então escreviam sobre pessoas, indivíduos que eram capazes de fazer contas mentalmente com 17 dígitos vezes 39 dígitos, etc. E essas pessoas, do ponto de vista do conhecimento matemático, de entender as ideias, de fato eram bastante limitadas, de gênios não tinham nada. Eram apenas, com devido respeito, máquinas de calcular, que sabiam fazer aquelas contas. É um treinamento como levantar peso, tá? Mas de talento matemático, eu não gosto de usar a palavra genialidade, mas de talento matemático isso não é indicação nenhuma, porque matemática tem muito mais que ver com entender conexões, identificar padrões, entender relações que existem entre coisas que parecem muito diferentes, porque a matemática é construída assim. Quando a gente diz que a matemática é abstrata, o que isso significa? Muito tempo atrás, milênios atrás, tínhamos um pastor que todo dia saía com as ovelhas para pastar. Não ele tinha um empregado e o empregado saía com as ovelhas. E o dono do rebanho queria saber, na volta, se todas as ovelhas tinham voltado. E eles não sabiam contar. Estamos falando de antiguidade muito, muito antiga mesmo. Não sabiam contar. O que faziam? A cada ovelha que saía, botavam uma pedrinha no montinho de pedras. Então, o empregado saía com o rebanho, na volta, por cada ovelha que entrava, ele retirava a pedrinha, tá? Não é por acaso que a palavra cálculo, em latim, significa pedra. É que nós começamos a calcular, a contar, usando pedrinhas. E, em algum momento, houve uma transição cognitiva. Começamos a identificar as ovelhas com as pedrinhas, e a pensar, peraí, aqui tem 5 pedrinhas, ali tem 5 ovelhas, tem uma coisa em comum, tem alguma coisa em comum. Ovelhas são ovelhas, pedras são pedras, mas tem uma coisa em comum. Essa coisa em comum é o número 5. O número 5 é uma abstração. É o momento que você sai de 5 ovelhas e 5 pedras para dizer,
tem uma coisa aqui, 5. E essa abstração é que representa, é que é a ideia. Fazer a conta com 17 dígitos não é matemática, é um cálculo que uma máquina também pode fazer. Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí, inclusive porque imagina como é que fica o ego da criança que não consegue fazer essas façanhas matemáticas. É muito ruim. Enfim, se pelo menos significasse algo, mas não tem muito significado mesmo. Pois é, e você cumpre um papel muito importante, né, Marcelo, de divulgação científica. Você foi o criador das Olimpíadas de Matemática, que é uma coisa fabulosa, acontece em todos os municípios brasileiros, menos 5 municípios. Eu queria entender por que tem 5 que não participam das Olimpíadas e que você contasse um pouco desse processo. As Olimpíadas começaram em 2005, As 2007? Olimpíadas foram criadas pelo INPA em 2005, isso foi ainda durante a gestão do meu antecessor, na diretoria do INPA, Uhum. e de então para cá têm sido organizadas todos os anos, menos em 2020, porque nós não conseguimos realizar a Olimpíada. Ela realmente alcança todo o território nacional, praticamente todos os municípios. Você tem razão, é um fato, são todos os municípios menos 5, e quando eu ouvi essa informação, uns anos atrás era todos menos 10, algo assim, eu pensei que esses 10 fossem municípios localizados no meio da Amazônia, inacessíveis, mas não é. Tá? São municípios, desse ponto de vista, perfeitamente acessíveis. São todos concentrados no estado do Rio Grande do Sul, e a razão, creio eu, a resistência é de natureza ideológica, porque existe uma concepção absolutamente errada em alguns setores do nosso ambiente acadêmico de que Olimpíadas são ruins, porque Olimpíadas fomentam a competição, e Olimpíadas dão prêmios, ou seja, as Olimpíadas diferenciam entre alunos, e na concepção desses setores, todos os alunos são iguais, então todos deveriam ser tratados iguais. Um pouco como se dissesse que todo país deveria ganhar a Copa do Mundo, porque é injusto não ganhar a Copa do Mundo. E isso é uma visão muito errada, que felizmente está se tornando minoritária, mas foi uma resistência, causou uma resistência muito grande no início da Olimpíada. Houve um lobby muito forte contra, baseado nessas concepções ideológicas sobre o significado da Olimpíada. E o significado e o papel. E por que está errado? Primeiro, porque o aspecto competitivo nas Olimpíadas de Matemática e outras Olimpíadas de Conhecimento é muito secundário. A Olimpíada é, antes de mais, uma política para estimular o gosto pela matemática, para estimular o prazer, a aprendizagem. E o fato de ter uma componente, pequena componente competitiva, é um incentivo, estimula, e de fato funciona. E ao contrário do que pensam essas pessoas, que cria, digamos, rivalidades dentro da sala de aula, acontece exatamente o contrário. Nós temos inúmeros exemplos de escolas onde os próprios estudantes se organizam grupos para se prepararem conjuntamente para a Olimpíada, os mais avançados ajudando os menos avançados, numa solidariedade que é linda de assistir. 2 anos atrás, nós tivemos um medalhista de ouro numa escola do Acre, e da qual nós nunca tínhamos ouvido falar. Então, enfim, ficamos surpresos e tal. De onde é que vem essa medalha de ouro? Claro que vem do talento do aluno, mas o que mais? O que é que faz brotar essa flor? E nós achamos que a explicação seria um professor, e normalmente a explicação é um professor dedicado. Mas no caso desse garoto, não tinha nem professor, ele, aliás, passou boa parte do período sem ter aula, porque a escola estava sem professor de matemática. Então, o que ele fez? Ele entrou na internet, entrou no YouTube, descobriu canais onde ex-medalhistas fazem treinamento gratuito, evidentemente, para quem vem depois. Ele aprendeu, se preparou para a Olimpíada assistindo formação oferecida por ex-medalhistas. Tem essa componente que nasce naturalmente de colaboração, que as pessoas não associam a ideia, não querem associar a ideia da Olimpíada. E, por outro lado, a Olimpíada de Matemática, até pela escala que ela tem, ela já deu provas de que realmente é um instrumento muito eficaz para estimular o gosto pela matemática,
mas ela vai mais além. Ela tem uma componente social, de justiça social, que não é sempre devidamente enfatizada. Ela leva oportunidades onde não existem oportunidades. Ela é uma maneira acessível a praticamente todos os nossos jovens de dizer para o mundo: eu tenho um talento especial, eu sou bom disso. E isso tem consequências. 20 anos depois de começar, nós começamos em 2005, nós temos na vida pública e na vida privada e no setor privado inúmeros egressos da Olimpíada cujas carreiras... bom, eu gosto de citar a deputada Tabata Amaral, que Verdade. é extremamente humilde, uma comunidade de São Paulo, e ela conta de uma forma enternecedora como uma medalha que ela ganhou na Olimpíada, assim, a primeira vez que participou, depois ganhou outras, mudou a vida dela completamente, abriu oportunidades, e ela realmente vem de um contexto socioeconômico muito difícil. É um exemplo famoso, um exemplo visível, que é fácil para mim de contar a história usando o nome dela, mas existem inúmeros exemplos como esse. Tivemos há pouco um estudante de doutorado, agora é professor de uma Universidade Federal do Piauí, que veio de Cocal dos Alvos, um município de 5 mil e poucos habitantes, perdido na zona rural do Piauí, onde a Olimpíada de Matemática a cada ano descobre jovens talentosos e lhes dá oportunidades de fazerem coisas com as quais os pais não podiam sonhar. Então, tem um aspecto... E, de novo, a componente de competição, que é tão execrada em alguns setores, é um detalhe, é um aspecto, é um instrumento para incentivar, e incentiva mesmo, tá? Porque se Copa do Mundo não fosse competitivo, ninguém daria bola para a Copa do Mundo. O que todo mundo aqui melhora, etc., é o fato de que tem essa disputa, mas é uma disputa muito saudável mesmo. É a própria Tabata que você citou. Primeiro ela ganhou uma medalha de prata, depois ela foi de novo e aí ganhou o ouro e seguiu em frente, né? E ganhou em outras Olimpíadas também, pegou o gosto, etc., e abriu a vida dela, mudou radicalmente, de um modo que seria imprevisível quando a gente olha para de onde ela vinha. Exato. Agora, falando até, nós estamos citando aqui uma mulher, né? Eu queria te ouvir sobre a participação das meninas, né? Te ouvir falar sobre matemática e gênero. É um tema extremamente importante e a Olimpíada traz alguns ensinamentos em relação a isso. Nós temos, participando da Olimpíada por ano, são 18 milhões e meio, esse ano são 18 milhões e meio de participantes, praticamente a grande esmagadora maioria da nossa população estudantil nessa faixa, e é claro que a distribuição de gênero aí é equilibrada. A Olimpíada é realizada em duas etapas, duas fases. A primeira fase, que é nas escolas, os 5% melhores em cada escola são aprovados, são qualificados para passar para a segunda fase. 5% significa 1 em cada 20 da escola passa para a segunda fase. Nós analisamos o gênero desses 5% melhores de cada escola e é equilibrado. Então, você tem um filtro aí de 1 em cada 20 e o resultado é muito bem equilibrado por gênero. Tem ano que tem mais homem, tem ano que tem mais mulher, mas é equilibrado. A diferenciação só ocorre quando a gente olha no nível das premiações, das medalhas. Aí começa a haver uma prevalência mais masculina. Mas há dois dados extremamente interessantes a esse respeito, que merecem uma análise cuidadosa. Primeiro é que a Olimpíada está dividida em 3 níveis por idade. Nível 1, 6º e 7º ano, nível 2, 8º e 9º, e nível 3, ensino médio. E a gente sabe os percentuais de medalhistas que são mulheres no nível 1, no nível 2 e no nível 3. Tá? Eu vou simplificar aqui um pouco os números. No nível 1, 25% dos medalhistas são mulheres. No nível 2, 20%. E no nível 3, 15%. Tá? Os números variam de ano para ano, mas esse padrão de que o percentual de medalhistas mulheres vai caindo com o avanço, e veja, não é um ano, é sempre. Quem está agora fazendo no nível 1, 4 anos depois vai estar fazendo no nível 3, e certamente não ficou menos inteligente, ou menos gênio, ou o que quer que seja. São as mesmas crianças, os mesmos jovens que vão evoluindo, e o percentual de mulheres entre os medalhistas vai caindo.
A pergunta de R$1 milhão é por quê? Por quê? Certamente não é que a matemática fica diferente ou algo como isso. Há fatores socioculturais em ação que, de alguma forma, desencorajam, que, de alguma forma, afastam as mulheres, as moças, desse processo. Eu pergunto com frequência para as nossas medalhistas como é que elas explicam, qual a explicação que elas dão para isso. E a resposta é sempre a mesma. Os meninos são muito mais incentivados. Então, certamente, isso é mais complexo até do que isso, só na questão do incentivo, mas a nossa cultura cria muito mais barreiras à progressão feminina do que à progressão masculina. Enquanto eles são incentivados de diferentes formas, explícitas ou implícitas, isso não é feito do mesmo modo com elas. E de novo, voltamos para aquela coisa, filha, no seu tempo eu também não entendi, isso aí é coisa de homem, esses garotos é que sabem disso, etc, etc, essas coisas ainda acontecem. Agora, há um dado, a professora Diana Moreira, que fez o doutorado, uma pesquisadora brasileira que vive nos Estados Unidos, fez o doutorado em Harvard, na Universidade de Harvard, com base em dados da Olimpíada. E ela tem uma outra observação muito interessante, e ainda mais misteriosa, que é o seguinte: como eu disse, a Olimpíada funciona em 2 fases, e a primeira fase é uma prova de múltipla escolha, e os 5% melhores, como eu disse, passam para a segunda fase. E você se pergunta o seguinte: qual a influência que a nota da primeira fase tem sobre a probabilidade da pessoa ir fazer a segunda fase? Essa é uma questão importante, porque a segunda fase da Olimpíada não é feita na escola, é feita no sábado, num outro local. Então, você tem que ir, você tem que ter vontade de ir, pegar o ônibus e caminhar. Tem uma certa evasão que ocorre nessa fase. Como é que essa evasão depende da nota da primeira fase? E o que é natural é pensar o seguinte: quem teve uma nota muito boa na primeira fase tem mais chances, é mais motivado para ir à segunda, porque está mais colocado para quem sabe ganhar uma medalha, né? E essa ideia óbvia, essa ideia natural, de fato acontece, é o que a Diana descobriu na pesquisa dela, realmente acontece com os garotos, para os homens. Mas para as mulheres, o fenômeno é mais complexo. À medida que aumenta a nota, aumenta a probabilidade da garota ir fazer a segunda fase, mas quando a nota fica boa mesmo, começa a cair. O gráfico, você me perdoa, o professor de matemática aqui querendo fazer um gráfico da tela, o gráfico é assim, vai subindo, 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 e quando chega nas notas realmente boas, cai. Por que é que as meninas com melhor desempenho têm menos probabilidades de comparecer para fazer a segunda fase? Isso não tem pés nem cabeça. E, no entanto, é um fenômeno que a própria Diana comenta que não é só na Olimpíada que acontece. Então, há por trás... a questão do gênero é extremamente importante em ciências, há um déficit muito grande de mulheres, e está cada vez mais claro que isso é o resultado de uma combinação de fatores dentro da própria academia, dentro do nosso ambiente. Não vou aqui dizer que nós estamos inocentes disso aí, estamos aprendendo muito sobre viés inconsciente, sobre o efeito, o modo como o ambiente masculinizado do mundo acadêmico acaba desencorajando as mulheres. Uma parte é a responsabilidade nossa, e estamos tentando mudar, estamos realmente trabalhando para mudar, mas tem também uma cultura por trás que desincentiva e não dá relevância para a mulher da progressão em ciências como dá para os homens. Tem muito trabalho a ser feito ainda, né, Marcelo? Tem uma parte é nossa. Eu queria que você contasse como é que você foi estimulado, como é que você descobriu quero ser matemático, o que foi, teve assim algum fator decisivo na sua vida? Eu sei que você é brasileiro, mas cresceu em Portugal. Quem está ouvindo a nossa conversa agora pode até sentir um sotaquezinho leve aqui na fala do Marcelo. Conta. Eu nasci no Rio, mas meus pais eram portugueses, imigrantes aqui, e decidiram voltar para Portugal logo que eu nasci. Eu voltei bebê.
Então, eu comecei a falar em Portugal, tá? E o sotaque permanece bastante. De fato, eu não tive nenhum momento especial, assim, uma epifania, assim, matemática é o meu caminho. Eu era bom aluno, tinha boas notas em todas as matérias, gostava mais de umas do que das outras, e matemática sempre me atraiu de forma muito especial, porque eu achava que era uma forma de conhecimento muito, muito limpa, muito organizada, em que tudo fazia sentido, se encaixava. E, aliás, coisas que eu ouço dos meus filhos: pai, eu não preciso estudar isso aí, porque na hora, se eu não lembrar da fórmula, eu raciocino e deduzo a fórmula na hora. Que é um pouco como eu pensava. Não sei quantos afluentes o Amazonas tem de um lado ou do outro, lado esquerdo, lado direito, mas é uma coisa que é simples, mas poderia ser diferente, tá? Em geografia as coisas não fazem muito sentido, elas são como são, ou em história, mas temas que eu adoro, aliás, mas em matemática tudo faz sentido se você conhece, se você busca raciocinar. Então isso me atraiu desde sempre. E aí teve uma conversa que eu conto com uma certa frequência, não que ela tenha sido determinante, mas foi marcante para mim. Eu tinha 15 anos e a minha mãe, que era professora, foi, aliás, a pessoa que me alfabetizou, foi a minha primeira professora no ensino fundamental, me perguntou o que eu queria fazer quando crescesse, e eu respondi: quero ser professor de matemática na universidade. O garoto ambicioso queria ir até o final, assim, eu quero ir até o fim. E a dona Isadora ficou impressionadíssima com o fato de que eu sabia tão bem assim o que eu queria. Na verdade, eu não sabia, não tinha realmente a noção do que eu estava falando, mas eu dei a sorte em todos os momentos da vida em que eu precisei tomar algum passo, tomar alguma decisão, foi sempre muito simples. No ensino médio, que já tinha uma diferenciação, a diferenciação era boa o suficiente, era natural ir em direção de ciência. E no vestibular, que eu fiz lá em Portugal também, que eu optei por só escolher 2 cursos na ficha, né, na listagem. Eu coloquei matemática em primeiro lugar, medicina em segundo. E aí a pessoa que estava lá no guichê recebendo a ficha de inscrição olhou para mim e disse: você está consciente que se botar matemática em primeiro, não vai ter jeito, não vai ser médico nunca, né? Bota matemática em primeiro, eles vão te enfiar lá. Eu disse: eu estou consciente sim, eu só botei a medicina em segundo porque a minha mãe gostaria de saber que pelo menos eu tentei. Mas enfim. Então, nunca foi muito, muito difícil em momento algum. Eu dei sorte, né? Porque a escolha de uma carreira é uma das coisas mais difíceis, mais exigentes para a maioria dos jovens, e os meus filhos estão começando a entrar nessa etapa, então eu dei muito nesse aspecto. Você falou da dona Isaura, né, o nome da sua mãe, e eu fico pensando nessas mulheres, né, que hoje a gente fica falando que a inteligência artificial tem que ficar alimentando, a dona Isaura estava lá alimentando a inteligência natural dela, ela tem muito a ensinar para todo mundo, né? Com certeza. E eu queria saber, Marcelo, como é que a inteligência artificial impacta o dia a dia do matemático? Tem alguma ferramenta assim que você usa no seu dia a dia que melhora o seu trabalho? Vai abrir um campo muito grande para os matemáticos? De que maneira afeta vocês? A mim, pessoalmente, não afeta de forma visível. Eu não uso o chat GPT. Não vou dizer que eu nunca tentei, até tentei porque para ficar na moda, mas não deu muito certo, porque até para usar ferramentas de inteligência artificial você tem que se preparar, e eu não gastei energia suficiente para isso. Pode ser que use, não tem nada contra. Dentro da minha experiência de vida, passamos pelo grande drama de se deveríamos usar calculadoras eletrônicas ou não. Era a mesma preocupação que agora há em relação à inteligência artificial, houve 30, 40 anos atrás em relação às calculadoras, e acabou prevalecendo o fato de que ferramenta é ferramenta. Se ela existe, você usa, mas ao mesmo tempo você forma as pessoas para não ficarem dependentes da ferramenta, para não serem, não criar uma deficiência mental por causa da ferramenta. A inteligência artificial, enfim, como eu disse, eu não uso, mas eu tenho colegas perfeitamente respeitáveis que estão começando a usar, e tenho colegas em quem eu presto muita atenção, profetizando que uma das primeiras
profissões a cair por culpa da inteligência artificial vai ser a profissão dos matemáticos. Basicamente Sério? porque a inteligência artificial, atualmente a inteligência artificial na área da matemática é muito pobre, e porque não foi treinada para isso, e porque não há tantos dados disponíveis para treinar a inteligência artificial com matemática. Mas uma vez que isso seja ultrapassado, o potencial da inteligência artificial para, inclusive, chegar em provas de teoremas e coisas desse tipo, é real, é real. Haja vista o que aconteceu com o xadrez, por exemplo, com esses jogos que nós acreditamos, até os anos 70, acreditamos que eram domínio exclusivo da inteligência humana, e de repente as máquinas começaram a vencer, e no início por força bruta, e a gente diz, porque foram muito bem treinados por humanos, humanos ensinaram essas máquinas a jogar, portanto o mérito é dos humanos, mas até isso já caiu. O campeão do mundo de xadrez atual, o algoritmo AlphaZero, que também é o campeão do mundo de Go, ele não foi treinado por ninguém, ele aprendeu a jogar jogando contra ele mesmo, durante 9 horas, e no final estava pronto para ser campeão do mundo. Nessas 9 horas jogou algumas centenas de milhões de partidas, claro, teve uma vida muito mais longa do que qualquer humano vai ter. Então, eu acredito que em relação à matemática isso vai acontecer também. Qual é o prazo aí? Algumas décadas, talvez, porque há limitações, mas na hora que todo o conhecimento matemático existente estiver disponível no online e possa ser utilizado para treinar algoritmos, vamos ter... Já há experimentos de algoritmos participando nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, que são extremamente competitivas, e pontuando para ganhar medalha. Ou seja, resolvendo problemas de Olimpíada, que são problemas que requerem realmente um raciocínio muito exigente, e ganhando. Então, isso vai acontecer, faz É parte. um impacto em todas as carreiras, até nos matemáticos. Com certeza. Marcelo, eu queria falar mais um pouquinho sobre o seu livro, que é Histórias da Matemática, da Contagem dos Dedos à Inteligência Artificial, que você fala dessa beleza de histórias, da beleza dos números, né? E eu queria saber como é que foi para o matemático escrever. Você precisou acionar uma área diferente do cérebro, deu uma travada? Como é que foi para você começar a escrever sobre matemática? Eu realmente não precisei trocar as peças. Teve 2 desafios, teve e continua tendo. Matemática se expressa bem, de forma muito mais eficaz, por meio de fórmulas. E isso faz da matemática também um tipo de linguagem hermética. Só vai entender quem aprendeu a ler as fórmulas. As fórmulas dizem coisas de forma muito rápida. Existe aquela expressão que uma foto vale por 1000 palavras, uma fórmula vale por 10.000 palavras. Ela pode expressar tudo de forma muito precisa, muito sucinta. E, evidentemente, que num jornal de circulação, de grande circulação, está proibido escrever fórmulas, e para mim isso era claríssimo. Então eu teria que ser capaz de dizer as coisas em palavras. A outra coisa que está proibido, essencialmente, é usar imagens, figuras. E não é todo matemático que gosta de usar figuras para expressar, mas eu, em particular, pertenço ao grupo dos que não saberiam fazer matemática sem intuição geométrica, sem uma imagem, várias imagens, vamos para o quadro, explicamos a coisa, e também no jornal eu não posso fazer isso. Uma ou outra vez eu consigo, mas não dá para contar. Então, o desafio maior foi ajustar a linguagem. Foi saber que eu tinha que abrir mão dessas ferramentas que profissionalmente a gente usa o tempo todo. O outro desafio é um pouco a resposta, talvez maior ainda, é o porquê, ou para quê. Tá, a gente escreve sobre matemática num jornal de grande circulação, para quê? Bom, porque é importante popularizar a ciência. Tá, mas o que realmente a gente quer que aconteça? Isso, para mim, não era óbvio. Para ensinar matemática? Popularizar significa ensinar, dizer, olha, tem aqui o teorema de Pitágoras, se prova desse jeito.
pode ser provado desse jeito, olha só que bacaninha e tal. Poderia ser, mas eu entendi que isso era furado. Então, o para quê era uma preocupação, e no início eu realmente estava buscando até entender, e tive ajuda nesse aspecto, até entender que, até adotar que o meu objetivo era escrever sobre matemática para que as pessoas se sintam melhor com a matemática. Para que a pessoa que está lendo, olha só que legal, e isso que me diziam que era para gênios e tal, afinal, até que eu entendi. Isso é uma meta ambiciosa, eu não estou aqui afirmando, não tenho a presunção de dizer que eu consigo isso toda semana, mas eu tive meus momentos, e gosto de contar os momentos mais gratificantes. Um deles foi, eu acho que no final de 2020, 2020 foi um ano muito peculiar, né? E ao final de 2020, todo mundo ansioso para que acabasse o ano, eu decidi comemorar com uma coluna com desafios. São 5 questões, pensei com muito cuidado, a primeira é bastante fácil, a última é um desafio, tá? E todas que se expressam em linguagem, que não requerem conhecimento sofisticado, enfim, é lógica, um pouco de lógica, um pouco de operações, e eu chamei isso de desafios para o jantar do Réveillon, algo assim, é a última coluna do ano. E foi maravilhoso. Aí eu convidei os leitores a me enviarem as soluções. E foi maravilhosa, a reação nesse ano foi realmente incrível. Eu passei semana respondendo os leitores, e a mensagem mais enternecedora veio de um senhor, que me disse, olha, muito obrigado, professor, e tal, meus filhos já são crescidos e moram no exterior, meu filho nos Estados Unidos, minha filha na Alemanha, mas eu mando para eles muitas vezes cópia da sua coluna, e mandei dessa, aí a minha filha me ligou, meu filho também me escreveu, discutimos as soluções, no jantar do dia 31 não se falou de outra coisa à mesa, no dia 1º fui almoçar nos sogros, assim, os compadres lá, e de novo falamos sobre a sua... E algumas linhas abaixo tem uma outra mensagem que diz, professor, eu moro na Alemanha, mas meu pai sempre manda para mim, a filha me escreveu e me contou a história, eles não combinaram, porque ela repetiu e batia tudo, tá? Você imagina, Miriam, a sensação de que você entrou na casa de alguém num momento como esse, com questões de matemática, e as pessoas se divertiram respondendo, buscando, e as respostas não estavam todas certas, então eles pediam a solução, eu não dou solução, eu respondia de volta com uma dica, perguntar, mas até a que ponto é que você chegou? Absolutamente maravilhoso. Nesse momento, certamente eu alcancei o objetivo de fazer as pessoas se sentirem melhor com a matemática, que é o modo como eu concebi a minha missão na Folha. Agora, Marcelo, a minha crítica aqui é que você não dá as respostas, ou é um QR Code que você só vai saber na semana seguinte, né? Quanto tempo alguém tem que ficar nessa ansiedade para saber a resposta, para resolver um problema? Eu queria que as respostas estivessem lá, eu só acho que eu sou muito imediatista. Todo mundo, é uma tendência, mas é uma tendência ruim, porque, veja, se eu der as soluções no momento, ou na semana seguinte, nem na semana seguinte eu não dou as soluções, tá? Qual é a graça? Você vai ficar esperando alguém te revelar a solução. E a graça toda é que a pessoa se divirta fazendo, tente fazendo. Então, quando eu digo, soluções são bem-vindas pelo e-mail e tal, a pessoa me escreve, qual o gabarito? Isso não tem gabarito. Me diz até onde que você, quanto que você já pensou? O que você já percebeu? E a pessoa me diz, e você pensou em ir nessa direção? Eu gasto horas, às vezes, é um ping-pong. Para mim, seria muito mais fácil pegar um PDF, olha, está aqui o gabarito da coisa, mas muito mais fácil. Mas a graça toda está em tentar, não é em saber a solução. Saber a solução meio que te libera daquela oportunidade. E a graça está no caminho. E, enfim, teve até leitor que me denunciou a Folha por eu não dar o gabarito, tá? Até isso, isso foi parar no compliance da Folha. Ele faz perguntas e não dá respostas e tal. Mas é um equívoco, a graça toda está em tentar. E eu tento deixar mais ou menos claro, por exemplo, nessas listas de desafios,
porque a dificuldade vai crescendo, para a pessoa saber que a primeira é justo, a última já é para a pessoa gastar tempo, não é assim de repente. Entende? Então, dar soluções, dar respostas é matar a brincadeira. Muito bom, O muito pessoal bom. da editora da Tinta da China, quando eu falei que não queria colocar soluções no livro, eles disseram, tudo bem, decisão sua, mas qualquer pergunta que chega aqui à editora, a gente vai mandar para você, tá? Pode mandar. É Pode isso mandar. aí, o pessoal que está assistindo essa entrevista também, escreve para o Marcelo, se vocês forem ali Pode olhar as escrever. colunas antigas, o livro, o Marcelo vai Pode escrever, responder todo mundo. eu me divirto. Agora, infelizmente, ultimamente tenho tido muito menos tempo, mas eu realmente gastei muito tempo fazendo ping-pong, dando dicas, ajudando a pessoa a avançar, parabenizando pelas respostas que estavam certas, dizendo, olha, essa aqui, acho que você ainda tem que pensar um pouquinho mais, vai pensar, tá? E quantas vezes a resposta foi, você tinha razão, eu tinha que pensar, a solução é essa, e agora estava certo, a pessoa sozinha conseguiu. Isso não tem preço. Marcelo, você falando sobre o livro também, você já disse que pensou numa frase que você viu escrita na casa de um matemático de Estocolmo. Eu queria que você contasse essa história aqui para o pessoal. Eu trabalhei muito tempo com colegas do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo, que é uma universidade técnica mais reputada da Suécia, e lá em Estocolmo, num subúrbio bastante elegante de Estocolmo, chama Djursholm, existe o que foi a residência do matemático Gustav Mittag-Leffler. É um casarão que tem uma propriedade em volta e tal, super legal, e realmente uma subúrbio muito elegante de Estocolmo. E quando o Mittag-Leffler faleceu, ele deixou a casa para o Estado sueco, né, para virar um instituto de matemática. E demorou, porque ele deixou um dinheiro também, mas com a Primeira Guerra Mundial o dinheiro que ele deixou desvalorizou muito e tal. Mas, enfim, nos anos 60 eles conseguiram realmente aproveitar a doação e se tornou um local onde os matemáticos vão para passar um tempo, tem os quartos, ficam lá hospedados, tem as salas que viraram gabinetes, etc. Eu mesmo visitei várias vezes. E na entrada, no térreo, tem uma lareira, é uma lareira de granito, um granito bem escuro, e tem enfim, coisas gravadas na pedra, e eu perguntei, eu não leio sueco, evidentemente, perguntei para um colega meu colega lá, colaborador sueco, o que é que dizia na pedra. E ele sofreu um pouquinho para ler também, porque é uma caligrafia meio estranha e tal, e porque está escrito em sueco antigo, um pouco como se, não vou dizer que é como em latim, mas, enfim, imagina algo escrito em português da Idade Média, algo desse tipo. Mas ele traduziu e para mim, disse, a ideia principal é a mente não vai além da palavra. E aí explicou, aquilo que você não consegue explicar é porque você não entendeu. A mente não vai além da palavra. Aquilo que você não consegue explicar é porque você não entendeu. Bom, e aí eu comecei adorei a frase, muito, muito prática para mim, que sou professor, oriento alunos fazendo tese, e o aluno chega e diz, eu tive um avanço, tá, ok, conta aí. O aluno conta e diz, não entendi nada. Você não está explicando, não conseguiu me fazer entender, é porque você ainda não entendeu direito. Volta para casa, pensa melhor, e me traz essa ideia explicada de outra forma. Então, muito prático para mim, manda o aluno embora pensar melhor e ajuda, é um bom incentivo. Mas, no contexto dessa coluna, quando eu cito essa frase, é porque, de fato, eu esqueci agora o nome, de fato, foi observado por uma pessoa cujo nome me escapa agora, está lá na coluna, que a maior parte das coisas que nós sabemos, de fato, nós não conseguimos explicar. Tá? Então, a frase do Mittag-Leffler, gravada, ela não é realmente correta, porque há um monte de coisas que nós sabemos fazer e não conseguimos explicar. Um exemplo muito simples, muito do nosso dia a dia, dirigir. Nós aprendemos a dirigir repetindo gestos,
Eu lembro ainda da experiência, passa a marcha, coloca a seta. Se você tivesse que pensar e processar todas essas coisas, não funciona. Por isso que no início a gente está tentando processar com o cérebro essas coisas todas, com a consciência. Então, o xadrez, por exemplo, quem joga bem xadrez não consegue explicar por que joga bem xadrez. Consegue dizer, aqui é a posição da rainha, eu vou fazer o gambito de não sei o que e tal, mas é realmente o processo mental para jogar xadrez também não é algo que nós aprendemos, que incorporamos no nosso software, no nosso hardware de alguma forma, mas não somos capazes de explicar. Então, é uma frase que não está errada, mas tem que ser entendida num contexto. A grande maioria da nossa bagagem são aprendizados que, de fato, a gente processa num nível subconsciente e não conseguimos explicar. Mas as suas colunas são incríveis, você conseguiu falar muito bem sobre todos os assuntos e fazer até pessoas, como você diz no livro, né? O número pi não pode ser um desconforto, né? Quando você pensa no número pi, porque eu aprendi de um jeito que não era confortável, não era esse jeito encantador que você fala da matemática para as pessoas, né, Marcelo? Saber Eu as tento. histórias traz sabor para. Veja, eu gosto, e quando eu comecei a escrever, eu tinha tinha o conhecimento técnico, mas a verdade é que esses 7 anos, já 7 anos e meio, nesses 7 anos e meio eu acabei aprendendo muita coisa sobre a matemática. Técnico e não técnico, muita coisa. Eu fui o primeiro beneficiário do ato de escrever sem poder usar fórmulas, sem poder usar figuras, num jornal de grande circulação, fui eu mesmo, que fui na pesquisa, e não só, na preparação para as colunas, acabei aprendendo um monte de coisas, e algumas até, tenho que dizer para você, meio embaraçoso, que eu tenha precisado chegar a esse ponto para aprender. Eu conto numa das colunas que eu ganhei um livro, o livro é esse aqui, que eu recomendo, 101 Mulheres Incríveis que Transformaram a Ciência. Eu recomendo. Nós temos um projeto chamado Meninas Olímpicas do INPA, que trabalha com alunas da educação básica, justamente com o objetivo de incentivá-las a permanecerem nas ciências e a fazerem uma carreira em ciências. E é um projeto muito bem sucedido. Atualmente trabalhamos com 17 escolas, sempre com essa mensagem. E esse livro surgiu dentro desse projeto, foi descoberto, e eu ganhei uma cópia. E são 101 mulheres, e dessas 101, cerca de 30, eu fiz a conta na época, são ou matemáticas ou astrônomas, que é quase a mesma coisa. Tá? A astronomia e a matemática são gêmeas. E eu conhecia 5 ou 6 dessas 30 e tantas. Eu, matemático com a carreira, que me interesso por aspectos que vão muito além da questão puramente técnica dos teoremas, que me interesso pelo processo em volta, por tudo mais. Das 30 e poucas, eu conhecia 5 ou 6. É embaraçoso. Então, fui ler sobre aquelas que eu não conhecia. E há histórias incríveis para contar. Algumas das colunas que me deram mais prazer são sobre Émile du Châtelet, por exemplo, matemática do século XVII, que foi a pessoa que traduziu Newton para francês. Mas vou contar uma coisa para você. Eu estou resumindo o que ela fez dessa forma. Traduziu Newton para francês. Sabe o que você encontra escrito sobre ela, se procurar? Foi amante de Voltaire. Uma mulher cientista que realizou experimentos que provaram que a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. É normalmente descrita como a amante de Voltaire. Ela também foi. Tá? Mas é isso que fica é da isso história que fica. dela. As duas mulheres, as duas italianas, que foram as primeiras professoras universitárias do Ocidente no século XVIII, não fizeram escola. E um protetor homem, um papa, e depois a coisa não teve sequência. E uma série de outras coisas que eu acabei descobrindo sobre a minha ciência que eu não teria se eu não estivesse fazendo esse trabalho e no contexto em que é. Então, A mulher
Maria Gaetana, que você falou já sobre ela, né? Maria Gaetana e a Laura Bassi, se não me engano, Uhum. que foram as duas. A Maria Gaetana, Queria ser freira, não é, Maria ela Gaetana? queria ser freira, mas ela era a filha mais velha do pai dela, o qual casou 3 vezes e teve 20 e tantos filhos. E, presumivelmente, as mães morreram, pelo menos as duas primeiras mães. Então, a Maria Gaetana, como uma mais velha, cuidou da criançada toda, e cuidou mesmo, ensinava, foi professora também. E uma ocasião ela decidiu escrever as notas de aritmética com as quais ela ensinava os irmãos e as irmãs. Escreveu e foi publicado. Uma obra que foi um sucesso internacional. Ela ganhou o presente da Imperatriz da Áustria, recebeu carta parabenizando do Papa, uma figura que virou uma celebridade internacional na ciência. Mas ela continuou querendo ser freira. Então, quando os irmãos todos cresceram, ela se deu o direito. Eu acho que ela não chegou a ser ordenada freira, mas ela se recolheu a um convento, fez votos de pobreza e acabou, de fato, morrendo muito pobre. Foi enterrada em vala comum. Então, sabe, é uma quantidade, um patrimônio de conhecimento em volta da matemática, em volta do pi, Pitágoras lá na Mesopotâmia, toda a controvérsia da equação cúbica, porque as pessoas pensam que matemática é uma coisa que os senhores velhinhos fazem na biblioteca, com os seus livros, seus papéis, etc. E isso também é verdade. Mas é uma atividade que tem muito mais emoção, muito mais presença humana do que as pessoas imaginam. E as guerras da equação cúbica mostram bem isso de forma muito contundente, as paixões que vão em torno da matemática. E eu acho legal poder compartilhar. É muito bacana. Inclusive, o teorema de Pitágoras, que você fala que não é bem de Pitágoras, né? Mas isso aí eu Não, vou não é, deixar não para o é, pessoal. não é bem nem mal, não é bem nem mal. O Teorema de Pitágoras aparece escrito em tabletas de argila da Mesopotâmia, em 1800 a.C. Então, de fato, ele era conhecido. Há toda uma controvérsia de até que ponto a Mesopotâmia e o Egito avançaram na matemática. Tradicionalmente, a ideia que você lia nos livros é o seguinte: olha, eles conheciam exemplos, tá? Por exemplo, do Teorema de Pitágoras, sabiam que se um lado for 3, o outro for 4, a hipotenusa é 5. Exemplos. Mas quem abstraiu, quem fez aquele processo de abstração que eu exemplifiquei antes, e com isso produziu teoremas, são afirmações universais, foram os gregos que fizeram. Isso era mais ou menos estabelecido. Hoje em dia há muita dúvida até sobre essa afirmação, até que ponto ela não é um reflexo de um eurocentrismo, até de uma certa forma de racismo, porque os mesopotâmios eram semitas, os gregos eram enfim, indo-europeus, até que ponto o nosso conhecimento desse passado não foi filtrado pelos filtros errados. Isso também também faz parte dessa discussão. Eu não sei, eu não tenho a resposta para isso, eu acho que ninguém tem. Mas essa discussão é uma discussão que também faz parte de entender que a matemática é um produto humano e enfim, não pode ser separado do fato que é gerado por humanos. Maravilha. Marcelo, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria pedir, prestem atenção aqui, vocês que estão acompanhando essa conversa, para o Marcelo deixar algum desafio matemático para quem está assistindo pensar sobre isso. Você consegue falar alguma coisa para nós aqui de improviso, Marcelo? Bom, eu não preparei, não fui avisado, senão teria preparado, mas eu vou talvez pegar uma cola numa das colunas, não sei se ela está no livro ou não, mas num desses desafios que eu coloquei numa coluna de fim de ano, tá? O protagonista é um garoto, Joãozinho, que tem duas avós. Ele é carioca, mora aqui no Rio. Ele tem a avó Maria, que mora em São Paulo, e a avó Vera, que mora em Belo Horizonte. Então ele vai para a rodoviária e tem, saindo da rodoviária aqui do Rio para São Paulo, tem um ônibus a cada 20 minutos. Tá?
E também tem um ônibus saindo a cada 20 minutos para Belo Horizonte. Tá? Então, ele não pensa muito, ele vai para a rodoviária e ele pega o primeiro que estiver disponível. Ele vai ao acaso, na hora que fica livre, então o horário de chegada dele à rodoviária é ao acaso, e ele quer tratar as duas avós em pé de igualdade, inclusive porque elas ficam bravas se não for feito assim, né? Mas, felizmente, sai um ônibus para São Paulo a cada 20 minutos, sai um ônibus para Belo Horizonte também a cada 20 minutos. Ele só vai e pega o primeiro que estiver disponível, tá? O primeiro que sair depois que ele chegar. Só que a avó Vera começa a reclamar, porque o Joãozinho visita a avó Maria 3 vezes mais do que visita a avó Vera. Ele vai todo fim de semana e em cada mês, acaba que, na média, em cada mês ele só vai uma vez visitar a avó Vera e as outras 3 ele visita a avó Maria. A avó Vera fica zangada. E o desafio para quem está escutando é o que é que está acontecendo. Muito bom. Tá? Não temos treta, gente. O Joãozinho ama as duas avós, tá? Ele não está fazendo isso para enganar a avó Vera, ele ama a avó Vera igual a avó Maria. A cada 20 minutos sai o ônibus da rodoviária para qualquer dos 2 destinos, não sai no mesmo horário, tá? Ele simplesmente pega o primeiro que está para sair e acaba que visita muito mais a avó Maria do que a avó Vera. O que é que está acontecendo? Muito bom. Marcelo Viana, então, se você que está ouvindo essa conversa, quiser deixar a sua conclusão ou o caminho que você está pensando para solucionar esse problema, deixa aqui nos comentários. Marcelo Viana, quero agradecer demais a sua participação aqui no Conversas com o Meio. Foi um grande prazer, Miriam, realmente ótimo. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de tentar estender o trabalho que eu tento fazer na Folha. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau. Meio Perspectiva IA é mais um produto premium do Meio, uma edição especial em PDF com 47 páginas, com artigos que vão a fundo sobre os temas abordados aqui nesse webinar. O Meio nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a estarem informadas para lidar com os desafios do mundo moderno. Meio Perspectiva é uma nova forma de retribuir o apoio aos nossos assinantes Premium. Siga o link pelo QR Code que aparece aqui na tela para assinar o Meio Premium e garantir já o seu. São só R$15 por mês. Uma edição especial onde toda a equipe do Meio se esforçou para criar um conteúdo inédito e relevante que você não vai encontrar em outro lugar. Escolhemos a inteligência artificial como tema dessa primeiríssima edição devido ao impacto que ele está tendo em nossas vidas e que só irá aumentar muito nos próximos anos.